Hoje vamos conhecer uma das histórias mais sombrias do Antigo Testamento e como uma nação se tornou um dos inimigos mais vis de Israel. Como os amonitas chegaram a esse ponto? De onde se originou esse povo tão perverso? Vamos entender todos os pontos ao longo do vídeo. Mas antes, gostaria de convidá-lo a se inscrever em nosso canal e comentar de onde você está nos ouvindo e como está se sentindo hoje. Como podemos te ajudar? Israel enfrentou muitos inimigos ao longo de sua história, e os amonitas não foram exceção. É importante lembrar que naqueles tempos antigos, as tribos estavam constantemente em conflito, e quem conquistasse efetivamente se tornava uma potência global. Embora os amonitas pudessem vir de terras semelhantes às de Israel, as semelhanças terminavam aí. Eles adoravam deuses que exigiam o sacrifício de crianças em seus rituais. Deus deixou claro para os israelitas que eles deveriam se manter afastados desse povo. Os amonitas aparecem em várias passagens da história de Israel, desde os tempos de Abraão até o período dos reis e além. Eles parecem até sobreviver até os primeiros anos depois de Cristo. A primeira menção dos amonitas na Bíblia se encontra no livro de Gênesis, capítulo 19. De acordo com a narrativa, eles descendem de Ben-Ami, que foi filho de Ló com sua filha mais nova. As filhas de Ló tramaram um plano para intoxicar Ló, e em seu estado embriagado, tiveram relações com ele para conceber. Ben-Ami significa literalmente filho do meu povo. No entanto, essa história tem sido interpretada como uma ironia popular, na qual os israelitas expressavam seu desprezo pela moral dos moabitas e amonitas. A ironia teria sido direcionada não a Ló, mas a essas nações. É importante notar que, na época de Abraão e Ló, o incesto não era explicitamente proibido ou estigmatizado, o que só ocorreu posteriormente no livro de Levítico. Os amonitas se estabeleceram a leste do rio Jordão, deslocando os Refaim, que habitavam na região entre o Jaboque e o Arnon. Seu território originalmente se estendia do rio Jordão ao deserto, e do rio Jaboque ao sul do rio Arnon. Essa terra era considerada habitada por gigantes, que os amonitas chamavam de Zamzumim. Pouco antes do êxodo dos israelitas, os amorreus a oeste do rio Jordão, liderados pelo rei Sion, invadiram e ocuparam uma grande parte do território de Moabe e dos amonitas. Isso fez com que os amonitas fossem expulsos das terras férteis próximas ao rio Jordão e recuassem para as montanhas e vales a leste. Essa invasão dos amorreus criou uma divisão entre os reinos de Amon e Moabe. Ao longo da Bíblia, os amonitas e os israelitas são retratados como antagonistas mútuos. Durante o êxodo, os amonitas proibiram os israelitas de passarem por suas terras, e os amonitas posteriormente se aliaram a Eglon de Moabe para atacar Israel. Os amonitas mantiveram sua reivindicação sobre parte da Transjordânia, mesmo após ela ter sido ocupada pelos israelitas, que a obtiveram de Sion. Durante os dias de Jefte, os amonitas ocuparam as terras a leste do rio Jordão e começaram a invadir as terras israelitas a oeste do rio. Jefte tornou-se líder na resistência a essas incursões. A constante hostilidade das comunidades israelitas a leste do Jordão pelos amonitas foi o que motivou a unificação das tribos sob Saul. O rei Naás dos amonitas sitiou Jabes de Gileade. Naás apareceu abruptamente como o atacante de Jabes de Gileade, que estava fora do território que ele reivindicava. Após submeter os habitantes a um cerco, a população buscou condições de rendição e foi informada por Naás que tinham a escolha entre a morte, pela espada, ou ter seus olhos direitos arrancados. Eles obtiveram um prazo de 7 dias de Naás, durante os quais poderiam buscar ajuda dos israelitas, após o que teriam que aceitar os termos de rendição. A população buscou ajuda do povo de Israel, enviando mensageiros por todo o território, e Saul, na época um pastor, respondeu reunindo um exército que derrotou decisivamente Naás e seus aliados em Bezeque. No início, os amonitas sitiaram Jabes de Gileade, um povoado israelita, e impuseram termos cruéis de rendição. Os moradores buscaram ajuda dos israelitas, e Saul liderou um exército que derrotou os amonitas, marcando um momento significativo na resistência aos inimigos. No reinado do rei Davi, os amonitas humilharam os mensageiros de Davi e contrataram exércitos arameus para atacar Israel. Isso resultou em uma guerra e no cerco de um ano a Rabá, a capital dos amonitas. A guerra terminou com a conquista de todas as cidades amonitas, saqueio e a morte ou escravidão dos habitantes. Outro ponto interessante é que Naamá, uma amonita, foi uma das esposas do rei Salomão e mãe de seu sucessor, Roboão.
Os amonitas também se envolveram em alianças e conflitos com outras nações, como os arameus de Damasco e os assírios. Eles apresentaram um desafio contínuo para os israelitas, resultando em hostilidade e tributos. A profecia indicava que os filhos de Amon seriam sujeitos a Israel durante o reinado do Messias. Essa história de origem é bastante terrível, mas os amonitas se tornaram uma parte regular da narrativa nacional de Israel. Quando os israelitas entram na Terra Prometida, os amonitas não estão satisfeitos com isso. Deus ainda adverte os israelitas para não provocá-los. Os amonitas aparecem com mais frequência nas narrativas dos livros de 1º e 2º Reis. Deus proíbe os israelitas de se casarem com eles, e mais adiante entenderemos o motivo disso. Embora não saibamos muito sobre suas práticas e costumes, sabemos que eles adoravam deuses terríveis, como Moloque e Malcom. Os rituais a Moloque incluíam o sacrifício de crianças pelo fogo. Entrando um pouco no tema dos casamentos interculturais na Bíblia, com exemplos como Ruth e Raabe, aprendemos que os israelitas casaram-se fora de seu povo, e às vezes esses casamentos parecem ser abençoados. Deus não condenou Boaz ou Josué por se casarem com não-israelitas ou por suas esposas. No entanto, é importante observar que Ruth e Raabe se tornaram israelitas. Elas renunciaram às suas religiões anteriores e decidiram seguir o caminho de Deus. Quando Deus ordenou aos israelitas que não se casassem com pessoas como os amonitas, não foi um movimento racista, mas espiritual. Deus sabia que no casamento, 2 pessoas se tornam uma. E quando você se casa com alguém que não compartilha suas crenças espirituais, essa pessoa pode influenciar sua vida espiritual. Isso pode variar desde ignorar quando você fala de Deus, até pedir que você abandone seu sistema de crenças. Deus sabia que quem você escolhe para se casar desempenha um papel fundamental em sua jornada espiritual futura. Em uma sociedade tribal, onde as famílias se unem de perto quando seus filhos se casam, preservando ou alterando costumes para as gerações futuras, com quem os israelitas se casavam, afetava muito se eles continuavam a seguir os mandamentos de Deus. Portanto, ele disse aos israelitas para evitar casar-se com culturas que os levariam para longe de Deus. Os israelitas desobedeceram a esse comando, e seus filhos sofreram as consequências. Salomão não apenas se casou com centenas de mulheres, mas também se casou com uma mulher amonita chamada Naamá. Quando Salomão se casou com esposas estrangeiras, elas o apresentaram aos seus deuses. Naamá não teria sido exceção, e ela o apresentou a deuses como Moloque e outros. Infelizmente, Salomão permitiu a prática de abominações em Israel. Por que ele fez isso? Essa é uma pergunta que podemos fazer. Uma razão clara é que Salomão deve ter se sentido pressionado por outras nações. Outros reis de nações vizinhas tinham várias esposas. Para fortalecer sua posição política, ele se casou com esposas reais de várias nações. Conforme detalhado em Eclesiastes, Salomão mais tarde se arrependeu de suas muitas esposas. Ele provavelmente percebeu como isso corrompeu espiritualmente Israel como um todo. Uma das batalhas mais marcantes aconteceu durante o reinado de Joaquim, pouco antes dos babilônios tomarem conta de Israel. Os amonitas se aliaram à Babilônia e outras nações, formando uma coalizão que atacou Israel. Como resultado, o reino do sul de Israel foi levado cativo para a Babilônia, enfraquecendo ainda mais os israelitas sob o domínio inimigo. Outros momentos de confronto com os amonitas também são registrados nas Escrituras. Eles enfrentaram os israelitas durante o reinado do juiz Jefté, seguindo o padrão das histórias dos juízes, em que um inimigo invadia a terra de Israel. Os israelitas clamavam por ajuda, e um juiz os resgatava. Além disso, houve confrontos fora do relato bíblico. No 2º século a.C., durante o período intertestamentário, um general amonita chamado Timóteo liderou suas forças contra os israelitas durante a revolta dos Macabeus. No final, ele acabou sendo derrotado. Sobre o destino dos amonitas após o período dos reis, e embora não tenhamos muitas informações sobre eles nesse período, sabemos que eles sobreviveram até a época do Império Romano. Historiadores mencionam que eles ainda eram numerosos por volta do século II d.C. No entanto, após esse ponto, os registros históricos não nos contam o que aconteceu com eles. Infelizmente, algumas nações parecem desaparecer da existência ao longo do tempo. Mas, mesmo que não saibamos o destino final dos amonitas, podemos aprender lições valiosas com essa antiga nação. Em primeiro lugar, eles tiveram um começo difícil. Ninguém gosta de dizer que sua nação foi fundada com base em abuso e incesto. O início das nações é algo importante.
Vemos que Israel teve seu começo a partir de uma promessa de Deus a Abraão. E quando Abraão ficou impaciente, outra nação beligerante surgiu, a partir da linha de Ismael. Se as filhas de Ló tivessem esperado, poderiam ter encontrado futuros maridos em outra terra. Mas elas precipitaram as coisas. E Israel enfrentou turbulências por causa de sua impaciência. Eles praticavam coisas malignas, como o sacrifício de crianças a Moloque. Deus valoriza as crianças, pois elas nos ensinam sobre vulnerabilidade e amor incondicional. Não importa qual seja nossa situação familiar, devemos reconhecer o valor das crianças e protegê-las a todo custo. Deus demonstra uma particular indignação em relação às práticas em honra a Moloque no Antigo Testamento. Embora ele deteste todos os ídolos e a adoração a outros deuses, as narrativas relacionadas a Moloque parecem despertar sua ira. Deus cuida dos inocentes e vulneráveis, e odeia tudo o que busca destruir ou prejudicar essas pessoas. Em segundo lugar, os amonitas não sobrevivem por muito tempo. Embora possam ter persistido até o período romano, não sobrevivem além disso. Nenhuma nação, não importa quão poderosa, pode resistir ao teste do tempo, especialmente aquelas que escolhem se opor ao povo de Deus. Os amonitas desempenham um papel triste em muitas partes da história de Israel. Eles influenciaram o povo a buscar deuses estrangeiros e a destruir suas próprias crianças. Mais tarde, os amonitas se voltaram contra o povo israelita quando encontraram uma nação mais poderosa para se aliar. Os amonitas nos ensinam a buscar amizades e relacionamentos piedosos, evitando aqueles que procuram nos enredar ou atacar. Espero que tenham achado essas lições da história dos amonitas esclarecedoras. O melhor lugar para conhecer as histórias dos personagens bíblicos é na Bíblia. Então gostaria de convidar a todos vocês a lerem a Bíblia todos os dias. Estou deixando aqui, no primeiro comentário fixado, a sugestão da Bíblia que uso para meus estudos bíblicos e as que minha família tem aqui em casa. Fiquem conosco para mais histórias interessantes como esta. Deixe sua sugestão, de quem você gostaria de conhecer melhor a história. Não se esqueça de se inscrever, comentar e deixar o like. Até a próxima. Que a presença de Deus seja uma constante em sua vida, trazendo bênçãos, alegria e amor. Deus os abençoe.